Vamos então falar sobre o encontro. O encontro é o objetivo de todo mundo que joga online game. Se você estiver interagindo com uma mulher na internet e sem você marcar o encontro, ou pior, sem que exista uma possibilidade desse encontro acontecer, então você não está jogando online game. Você está perdendo tempo precioso da sua vida. Eu vou agora dar as diretrizes para que você possa marcar esse encontro e fazer com que ele seja memorável. E para variar, eu gostaria de começar apontando aquilo que você não deve fazer, tanto no processo de marcação quanto no encontro em si. Vamos dar uma olhadinha? Eu quero começar falando sobre aquilo que você não deve fazer, ou seja, apontando os assassinos do sucesso do encontro. Qual é o primeiro assassino? Marcar o encontro com muita antecedência. Eu já falei sobre isso na primeira aula desse treinamento. Quando você marca o encontro com muita antecedência, você não só está dando tempo para ela reconsiderar o convite, mas você está permitindo que outros caras entrem no páreo e roubem a sua atenção. Marcar o encontro para a hora do almoço ou lanche, caso o mesmo ocorra ao longo da semana. Por quê? Quando você marca o encontro à noite, geralmente esse é o último compromisso do dia para os dois. E isso mexe com a imaginação da mulher. Porque ela vai ficar pensando, será que vai ser só um barzinho? Será que vai rolar alguma coisa a mais? Isso é legal. Agora, quando você marca algo para a hora do almoço ou para o lanche, normalmente a pessoa tem outros compromissos depois disso. A pessoa vai ficar com a cabeça nos compromissos, vocês não vão ficar à vontade um com o outro, e isso mata boa parte do clima, se não ele todo. Claro que existem exceções, mas parte do pressuposto que isso não é bom. Aceitar participar de um encontro onde esteja presente o círculo social dela, sobretudo se você estiver sozinho. Se existe uma coisa que eu aprendi da maneira mais dura possível, é que você não deve aceitar que o primeiro encontro seja em algum evento onde ela esteja com os amigos. Primeiro porque isso não é um encontro. Isso é algo que ela já ia fazer e que ela aproveitou para te convidar. Segundo, a não ser que você seja um cara extremamente foda nas suas habilidades sociais, você vai ser comido vivo pelo círculo social dela. Por quê? Porque essas pessoas vão ficar conversando sobre terceiros e ou assuntos que você desconhece e você vai sentir uma dificuldade imensa de se integrar na conversa. Isso vai fazer com que você fique calado, acanhado e, infelizmente, isso vai acabar queimando um pouco o teu filme com a mulher. Então, não tope esse tipo de programa. Eu aprendi isso da maneira mais dura possível, depois de 3 experiências completamente frustradas. Aceitar o encontro onde você seja, na realidade, um arroz de rotina. O que é um arroz de rotina? Imagina que ela chega para você e fala, olha, eu estou indo daqui a pouco no alfaiate levar uma calça para fazer bainha. Se você quiser, a gente pode se encontrar em frente à loja tal e ir para lá. Você vai estar me encontrando, você vai estar me conhecendo. Isso não é um encontro. Isso é algo que ela já ia fazer e você virou um arroz de rotina. Ou seja, você está acompanhando ela na rotina dela. Sem contar que é extremamente difícil você ficar com alguém num programa como esse e até o alfaiate, né? Então não aceite ser um arroz de rotina. 5. Marcar um encontro em, vamos lá, um boteco ou algo que seja popular demais. É óbvio, né? Uma coisa muito povão, cheio de bêbado pra lá e pra cá. Não tem clima nenhum para romance. Cinema, teatro. Eu sei que isso aqui é um tanto polêmico, porque muita gente acredita que cinema é um local bacana para um primeiro encontro. Mas como já dizia uma amiga minha, marcar o encontro num lugar onde você vai ficar as 2, 3 primeiras horas calado, peraí, né? Balada, primeiro porque o som é muito alto. Segundo porque é geralmente um lugar muito cheio. Terceiro porque a energia do ambiente costuma ser muito elevada.
A soma de tudo isso torna a balada um local meio que inapropriado para o primeiro encontro. Uma coisa é você conhecer alguém na balada e ficar com ela na balada. A outra coisa é você marcar o encontro com a pessoa na balada. E eu já presenciei 3 amigos meus marcando o primeiro encontro na balada. E nesses 3 casos, a mulher não ficou com eles e ainda acabou ficando com outro cara que estava lá no ambiente. Então não seja mais um. Shopping, a não ser que você seja adolescente, porque shopping é programa de adolescente. Vamos combinar que não é exatamente muito romântico você ficar com uma pessoa numa mesa de praça de alimentação, onde do lado está uma velha comendo uma batata inglesa e do outro 2 crianças abrindo um McLanche feliz e gritando o quão felizes elas estão com aquele brinquedo, né? Fora que, mesmo que vocês não fiquem na praça de alimentação, vocês vão estar fatalmente em algum ponto de intenso fluxo de pessoas. Isso não é bacana. A única exceção a isso é se por acaso tiver dentro do shopping algum restaurante bonitinho, onde vocês possam ficar à vontade. Restaurantes com tempo de espera para entrar e ou muito movimentados. Existem restaurantes que são excelentes, mas que sempre existe um tempo de espera para você entrar. Eles ficam te dando pager na entrada para você ser avisado de quando uma mesa vai ser liberada. E, via de regra, esses restaurantes são muito movimentados, cheios de gente, garçom passando para lá e para cá. São bons para você ir, de repente, num segundo, terceiro encontro. Mas num primeiro encontro, onde você quer estar à vontade, poder ficar com a pessoa, não é o ideal. Sexto assassino. Ser ao vivo uma pessoa diferente para pior daquela que você demonstrou ser online. Eu já falei sobre isso na primeira aula desse treinamento. Você tem que ser ao vivo quem você é online. Você não pode usar o jogo online para suprir uma lacuna social sua. É por isso que você não pode ficar usando o online game em prol do jogo presencial. Você precisa também treinar suas habilidades presenciais. Sair, abordar estranhos, esse tipo de coisa. O que eu já escutei de reclamação de mulher falando que o cara online era super confiante e que ao vivo era mega tímido e travado, não tá no gibi. Sétimo assassino, beber mais do que ela. Tá aí outra lição que eu aprendi da maneira mais difícil. Quando você bebe mais do que a mulher, você acaba meio que assustando ela. Ela fica achando que você pode vir a ser um alcoólatra, alguém que exagera no álcool. Então, o ideal é que você beba no mesmo ritmo que ela. Vocês dois pediram um chopp, beleza. Se ela por acaso pedir uma água, pede uma água também. Tenta manter o teu ritmo pau a pau com o dela. Eu, João, eu não saio mais com mulher que não bebe por causa disso. Porque mesmo que você pegue e leve uma bebida, você fatalmente acaba sendo julgado e eu não gosto disso. Eu prefiro uma pessoa que me acompanhe nesse tipo de coisa. E por último, compartilhar intimidades comprometedoras suas logo no primeiro encontro. Você fala coisas muito íntimas suas, tipo, ah, eu já tive gonorreia, mas hoje em dia eu tô curado 100%. Sabe, não compartilhe intimidades comprometedoras. Vai soltando as coisas aos pouquinhos nos próximos encontros. Concentra mais no primeiro encontro em ficar com ela, em se divertir, em falar de coisas que vocês dois gostem, enfim. Ok, esses foram os assassinos do sucesso. Vamos agora falar do processo de marcação do encontro. Antes de qualquer coisa, é necessário verificar se existe um cenário favorável para fazer o convite. E, bom, como identificar esse cenário? Vamos ver. E quais são os sinais verdes do convite? Como é que a gente sabe que está na hora de sugerir a migração do virtual para o real? Vamos lá, primeiro sinal. Ela frequentemente te procura, mesmo que não seja para falar nada demais. Manda um oi, manda um emoji, enfim. Ela demonstra bastante curiosidade em você, faz várias perguntas sobre a sua vida. Ela te desafia com testes de congruência. Não esquece que o teste de congruência nem sempre é algo que a mulher faz por mal. Muitas vezes é uma reação natural e inconscientemente da mulher
para testar a integridade do homem. Ela vive se justificando e ou dando satisfação para você. Ela fala que vai precisar se ausentar, ela retoma a conversa depois que ela se ausentou. Se por acaso ela não avisou, ela pede desculpas, enfim. Ela retoma a interação caso esta seja interrompida, ela tem que atender alguém e fala que vai se ausentar, mas logo em seguida ela volta, ela fala, voltei. Ela busca sua aprovação em cima de tudo que ela fala ou faz. Ela joga indiretas para saber se você está atualmente com alguém. Uma muito comum é como é que um homem bonito, inteligente, divertido como você está nesse aplicativo de paquera? Essa é uma pergunta bem comum que elas fazem. Ela ri das suas piadas, por piores que elas sejam. Ela puxa um novo assunto caso a conversa morra. Ela manda fotos e ou áudios constantes. Ela te chama de lindo ou então derivados disso. Ela faz indiretas sobre o encontro. Você fala uma coisa que você faz e ela responde, ah é? Quero só ver se você faz isso mesmo quando a gente se encontrar. Esse tipo de coisa. E finalmente ela te elogia, sem medo nenhum. Então, olha, reuniu aí uns 3 ou 4 sinais verdes, pode partir para o ataque. Beleza, o cenário está favorável? Show! Vamos lá. Eu preciso, antes de proceder com o passo a passo do convite, falar um pouquinho sobre o local do encontro. Existe, basicamente, 2 tipos de local. O local bom e o local perfeito. Vamos dar uma analisada em cada um deles. Vamos então começar falando sobre o local bom. O que seria o local bom? É aquele local que até permite que vocês fiquem à vontade, de repente vocês podem até dar um beijinho, mas não vai muito além disso, por causa do contexto de uma forma geral. Então o local bom, ele tem que ser público, para ela ficar segura, e de fácil acesso, sobretudo para ela. O que é um local de fácil acesso? O local onde ela pode chegar de ônibus ou de metrô com uma certa facilidade, próximo a alguma estação ou próximo a algum ponto. É bom que seja um local normalmente frequentado por casais, porque aqui você pode apelar para aquele princípio persuasivo da prova social. Ela vê um monte de casal em volta, logo ela se sente mais compelida a formar um casal contigo. É bom que esse local tenha algum atrativo. Ele é divertido, ele é relaxante, ele é bonito, porque aí você pode usar o local em si para puxar assunto com ela e aí não fica dando aquele branco na conversa. Quando o local não tem nenhum atrativo, chances são de que vocês vão ficar um olhando para a cara do outro com aquele momento constrangedor de silêncio, a não ser que você seja um cara com muito assunto. Pouco movimentado, é claro. Por mais que seja um local público com a gente passando, é bom que não seja muita gente passando, porque isso corta o clima. E baixa incidência de interrupções, vendedores, pedintes, esse tipo de coisa. Então, alguns exemplos de local bom. Um local de natureza, ou seja, praia, cachoeira, parque, etc., perfeitamente válido. Um mirante, porque muitas vezes aquela paisagem bonita propicia um clima para romance. Uma exposição que esteja rolando, um museu, ou até mesmo uma livraria dessas de grande porte, como por exemplo a Livraria Cultura de São Paulo. Isso é super válido e dá muita margem para assunto. Algum ponto turístico e uma praça popular. Por exemplo, no Rio de Janeiro existe uma praça chamada Praça São Salvador, que todo dia tem gente, tem vendedor de cerveja, tem uma banda tocando, tudo ao ar livre, de graça, e existe aí um clima para você ficar com a pessoa. Então, essa não é a única praça popular onde isso acontece, basta você mapear se existe isso na sua cidade. Então tá aí o local bom. Vamos agora falar sobre o local perfeito. É aquele que dá margem para rolar algo mais além do beijo. Então, o que é necessário para o local ser perfeito? É bom que ele seja público, seguro e de fácil acesso, sobretudo para ela.
Por que eu inseri aqui o seguro? Porque, por exemplo, eu morava em Copacabana, quando eu estava no Rio de Janeiro. A praia de Copacabana, o calçadão, tem vários quiosques bacanas, que teoricamente são excelentes lugares para um primeiro encontro. Agora, é seguro? Nem tanto, porque toda hora chega um vendedor, um pedinte, ou até mesmo um garoto de rua, e isso é muito chato. A pessoa tem que ficar toda hora de olho na bolsa dela, isso não dá segurança nenhuma. É bom que esse local tenha pontos discretos ou reservados que permitam proximidade entre vocês dois. Sabe aquela cabinezinha com a mesa com o sofá onde você pode sentar do lado dela? Esse é o local perfeito. Mas caso não tenha esse sofazinho, verifica se você pode sentar do lado dela na mesa, nunca senta de frente. Estudos sobre linguagem corporal já comprovaram que quando você fica frente a frente com alguém, você cria mais conflito do que colaboração entre os dois. Então, caso vocês fiquem assim numa mesa pequena, puxa a cadeira e senta do lado dela. Agora uma dica, verifica antes se o bar permite você sentar do lado da pessoa, porque existem bares que não permitem as pessoas sentarem lado a lado numa mesinha. Não sei porquê, mas infelizmente existe. Baixa iluminação de preferência para dar aquele climinha romântico. Baixa incidência de interrupções, porque, vou dar um exemplo, existem churrascarias rodízio que são, teoricamente, o local perfeito. São seguras, fácil acesso, tem ponto discreto para você poder ficar com ela, tem baixa iluminação. Mas beleza, mas fica toda hora o garçom lá. Picanha, fraldinha, coraçãozinho, cupim, filé mignon no alho. E isso atrapalha pra caralho a geração de atração no encontro. Então evita um local que tenha tanta interrupção assim. E é bom que seja algo próximo à sua casa ou de pelo menos 2 motéis, para facilitar o processo de extração, né? Aliás, eu quero aproveitar e fazer um adendo aqui. Eu botei aqui motéis, mas eu não sou muito a favor de você propor motel para ela. Por quê? Porque motel, todo mundo sabe que o casal vai lá para transar. E isso já trava a mulher, porque ela fica com medo de alguém ver ela entrando, de alguém ver ela saindo, ela fica se sentindo vulgar. É muito mais vantajoso você propor de vocês dois irem para um hotel de trânsito. Sabe aquele hotel executivo de 2 estrelas, que geralmente é o mesmo preço de um motel, só que vocês ficam 12 horas e ainda tem café da manhã? Isso é muito mais tranquilo, você pode aproveitar muito mais o momento com ela, ainda tem um cafezinho da manhã caprichado, e isso com certeza vai baixar bastante a guarda dela. Então tenta priorizar hotel de trânsito ao invés de motel. Então, alguns exemplos de local perfeito. O campeão é o barzinho, claro, né? Pega um barzinho desses moldes aí, ó, isso aí é vitória certa. Restaurante com pouco movimento. Se for sofisticado e ou tiver uma vista bonita, melhor ainda. Olha só que bacana esse restaurante aí. Outra sugestão seria uma cafeteria ou sorveteria. Esse, inclusive, é um local perfeito, bacana e barato. Porque você só pede um cafezinho, tem lá cadeirinha para você sentar, um cantinho, você pode ficar com ela muito de boa, o clima é agradável, enfim. E olha, muitas vezes o local bom pode servir como um precursor do local perfeito, e isso torna o encontro ainda mais memorável. Por exemplo, você marca na livraria e depois emenda num barzinho. Isso é muito bom, porque de repente vocês até já ficam na livraria, se não ficou na livraria já fica lá no barzinho, mas essa pluralidade de locais é algo que mexe muito com o emocional da mulher. Ela começa a ter várias associações contigo e isso aumenta bastante a atração que você está gerando. Perfeito. Agora sim nós estamos prontos para lançar o convite. Vamos ao passo a passo. Agora que nós já entendemos o conceito do local, vamos dar uma olhadinha nos pré-requisitos do convite. O que você precisa ter em mente antes de fazer o convite? Primeiro, 2 ou 3 sugestões de local, de preferência locais perfeitos. Eu sugiro 3 sugestões. Um local próximo onde você mora, um local próximo onde ela mora e um local equidistante, ou seja, de igual distância para os dois. Caso você não tenha próximo a esses locais nenhuma sugestão de hotel, motel,
Faz uma pesquisa da rota mais tranquila e rápida para chegar num deles. Porque se você fizer a extração e não souber como chegar lá ou ficar demorando para chegar lá, você vai estar dando espaço para reconsiderar a decisão de ir para a cama contigo. Um plano 2 para a eventualidade do local definido não estar frequentável. Eu não falo plano B, porque plano B implica alternativas limitadas, plano 2 não. Então, sim, você tem que ter um plano 2 para cada local que você definiu. Porque vai que o barzinho está fechado, ou então cheio demais. Se você marcou alguma coisa ao ar livre, vai que chove. Você tem que ter um plano 2 na manga. Duas opções de data pré-determinadas. Não deixa a data em aberto. Chega e fala, quinta ou sábado? E por fim, linguagem imperativa. Nada de você quer ir? Você aceita ir? Não, vamos lá? Bora? Esse tipo de coisa. Evita demonstrar que você está disponível ao longo de todo o final de semana. Tá? O que eu quero dizer com isso? Quando você demonstra que você está disponível ao longo de todo o final de semana, isso dá uma margem para ela suspeitar de que você seja um cara sem vida social e que de repente tem alguma coisa errada contigo. Então, o que eu costumo fazer? Eu não pergunto se ela está livre na sexta, se ela está livre no sábado, se ela está livre no domingo. Eu simplesmente pergunto, como é que está o teu final de semana? E eu deixo ela responder. Ela vai fatalmente falar de algum programa que ela vai fazer no final de semana. Tipo, sexta-feira eu vou comemorar o aniversário de uma amiga lá na balada X. Aí você vai pegar o dia que ela disser que está ocupada e você também vai dizer que está ocupado esse dia. Vai chegar e falar do tipo, não, sexta eu também estou enrolado, também é um aniversário de amigo meu. Agora, barzinho, você e eu, sábado ou domingo? Aí você já fechou. O que você transmitiu aqui? Você tem vida social, porque sexta-feira você vai sair, mas que sábado ou domingo você tem um tempinho para ela. E pronto, você não fica com aquela imagem de cara sem vida social. Eu vou agora te passar algumas sugestões de convite. Por que sugestões? Porque aqui a criatividade é o limite. Você pode convidar de várias maneiras diferentes. Mas eu vou te passar algumas maneiras comuns para fazer o convite. A primeira delas é aproveitando uma brecha na conversa. Vocês estão conversando, papo vai, papo vem, começam a falar sobre cerveja artesanal. Aí você fala, olha, já que estamos falando de cerveja artesanal, abri um barzinho novo no centro que só trabalha com esse tipo de cerveja e eu tô doido para conhecer. Você me parece a companhia perfeita para compartilhar esse momento. Como é que tá teu final de semana? Segunda sugestão, na hora em que ela fizer uma pergunta-chave. Isso já aconteceu comigo. Eu falei para ela que eu trabalho com treinamento de dinâmica social. E ela perguntou para mim, mas você tem como falar um pouco mais sobre essa dinâmica social? Aí eu respondi, esse é o tipo de pergunta que eu prefiro te responder ao vivo, tomando um chopp. Como é que tá teu final de semana? E pronto, marquei o encontro com ela. Você pode fazer o convite qualificando ela, dizendo uma coisa do tipo, você é das poucas pessoas desse aplicativo que tem uma legítima abertura para conhecer alguém daqui ao vivo. Não é dessas mal resolvidas e imaturas que só vem aqui para ganhar massagem no ego. A não ser que eu esteja muito enganado, eu posso te chamar para tomar um chopp sem me decepcionar. E chances são que ela vai aceitar. Você pode fazer isso chamando ela para comemorar alguma coisa. Você fala algo do tipo, caramba, estou muito feliz. Eu consegui ir 50% além da minha meta e consegui com isso uma promoção de trabalho. Ela vai te parabenizar e aí você fala, hoje eu vou comemorar com minha família, mas como você mal ou bem esteve ao meu lado nesse momento, mesmo que à distância, também quero comemorar com você. Como é que está o teu final de semana? E você pode pedir ajuda dela para alguma coisa. Tipo assim, eu estava querendo dar uma decorada na minha casa, mas eu sinto que meu gosto não é grande coisa. Como você é uma mulher de bom gosto, pensei em fazer de você a minha consultora de design de interiores e te levar na loja X para me ajudar a escolher a decoração. O que você acha? Você topando, podemos ir depois a um barzinho e eu recompenso seu trabalho com a primeira rodada. Pronto. Fechou. Para você aumentar a possibilidade do sim, você pode, de repente, recorrer a uma estratégia persuasiva. Algumas sugestões.
Você pode usar escassez. Tipo assim, vou viajar por 10 dias, eu queria muito te ver antes disso, porque eu sei que tem uma grande possibilidade das coisas esfriarem se a gente se permanecer só no virtual. Isso é verdade, você não está mentindo. Você pode usar o romance como uma estratégia persuasiva. Tá aquele climinha gostoso, mas ela tá assim meio incerta. Você fala, olha, eu não sei se você vai ser uma simples amiga, uma ficante, uma namorada, ou até mesmo a mãe dos meus filhos. A única coisa que eu sei é que nós precisamos nos encontrar para saber qual vai ser o desfecho. Você pode usar uma coisa que eu chamo de conforto qualificativo. Você conforta ela ao mesmo tempo que você a qualifica. Você fala algo do tipo assim: eu tenho certeza que você não é uma dessas pessoas que beiram a neurose de tão desconfiadas que são. Mas só para te deixar à vontade de seguir o protocolo, eu escolhi um local público de fácil acesso. Eu não vou ficar chateado se você passar minha foto e contato com alguém de confiança. Eu sei que eu estou exagerando, porque você não é maluca, mas é que eu realmente quero que você se sinta à vontade comigo. Você pode oferecer um bônus. É quando você começa no local bom, depois vai para o local perfeito. Tipo, e depois da livraria, a gente pode comer aquele tão comentado combo de petiscos, já que tem um bar X lá perto. O que você acha? E pronto, tem aí 4 estratégias persuasivas. Fica muito atento ao seguinte: se ela falar vamos ver, não sei e derivados. Por quê? Porque tem mulher que não sabe dizer não. Ela acaba dando uma resposta ambígua e isso pode gerar uma expectativa desnecessária. Fica muito atento a isso. Outra coisa, sumiços iguais ou superiores a 2 dias antes do encontro. Porque isso é geralmente um sinal de que ela vai, na última hora, furar. E também desmarcações sem contraproposta. Desmarcou o encontro, mas não fez uma contraproposta de um outro dia para vocês se encontrarem, isso pode ser um sinal de desinteresse, que ela reconsiderou a decisão, desmarcou e não vai estar aberta a uma outra possibilidade. Claro que, mais uma vez, existem exceções, mas, via de regra, quando ela desmarca e não faz uma contraproposta, isso pode ser realmente um sinal de que ela não está mais a fim de sair contigo. Então fica atento. Agora eu vou passar alguns especiais para vocês. Algumas estratégias de encontro que eu já empreguei e que deram muito certo. A primeira delas se chama Jogo da Isca, minha favorita. O Jogo da Isca é ideal para quem mora sozinho e sabe cozinhar alguma coisa. Como é que você procede com o Jogo da Isca? Primeiro, você chama atenção para os pratos que você cozinha. Seja no perfil com fotos, seja na interação mostrando alguma coisa que você está fazendo. Você vai descobrir qual é o prato favorito dela na conversa. E aí que vem o convite. Quando você fizer o convite, você vai começar a falar da sua casa como se ela fosse um restaurante muito sofisticado e desconhecido pelo público. Você vai chegar e falar: pô, você já ouviu falar naquele restaurante que fica na rua tal, que é a rua onde você mora? Ela vai dizer que não, né? Que nunca ouviu falar. Aí você emenda: não, é um restaurante até desconhecido, mas a comida lá é muito gostosa. E o chefe te serve pessoalmente, e se ele gostar de você, ainda faz uma massagenzinha nos teus ombros. Ela vai começar a sacar que está falando da sua casa. E aí vai começar a ficar balançada. Aí você vai começar a oferecer um combo de atrativos. Ou seja, a comida favorita dela, a sobremesa favorita dela, você vai servir a bebida favorita dela e ainda vai escolher um filme, um tipo de filme que ela gosta de ver para depois da refeição. É claro que, se for o primeiro encontro, ela vai ficar um pouco insegura. Aí entra a parte do esteroides de conforto. O que são esteroides de conforto? Vou dar 2 exemplos. Primeiro, eu sei que parece muito estranho você ir na casa do homem logo no primeiro encontro. Portanto, eu quero te assegurar que eu não vou ficar nem um pouco chateado se você passar minha foto, telefone e endereço para 2 ou 3 amigas para que elas saibam onde você está. Eu nem me incomodo se você pedir para que alguma delas te ligue em algum momento do nosso encontro para saber se está tudo bem. Porque esse é um protocolo. É o que eu faria se fosse você me convidando para ir na sua casa. Aliás, eu ia ficar desconfiado se você não fizesse nada disso e viesse totalmente de boa sem questionar. Aí que eu ficaria com medo. Isso por si só já baixa a guarda dela. Um outro esteroide seria o seguinte: você quer que eu te busque onde você está? Pode descer com alguma amiga ou familiar para que a pessoa me conheça e saiba com quem você está indo. Também vai deixá-la à vontade.
E no dia do encontro, manda fotos do making off da refeição para deixar ela a par do investimento que você está fazendo nela, porque isso vai conquistando ela aos pouquinhos. Via de regra, o jogo da isca resulta em sexo e, muito provavelmente, nela pernoitando na sua casa. Então, é muito eficaz. Recomendo para quem mora sozinho. Se você não sabe cozinhar, aprenda, porque isso é muito bom. Além de ser um programa econômico, pelo menos para você, ele tem muito mais significado para a mulher. Em seguida vem o Pub Crawl A2. O que é Pub Crawl? É um programa geralmente feito em grupo, onde as pessoas vão de bar em bar provando a melhor bebida desse bar. Você pode fazer um pub crawl amador a dois, só você e ela. Você escolhe um point onde existam pelo menos 5 bares bem próximos um do outro, ou um do lado do outro. O ideal é que seja pelo menos 5 bares. Você vai com ela de bar em bar experimentando a melhor bebida de cada um. E o ideal é que o último bar seja um local perfeito para vocês pararem e conversarem. É um programa muito legal e que novamente apela para aquela pluralidade de locais que vai fortalecer a associação que ela tem a você. E por último tem a aventura. O que é a aventura? É um programa diurno e perfeito para aquele tipo de mulher que não gosta de sair à noite, que não bebe, etc. É importante que ela demonstre legítima empolgação com a ideia. Não imponha esse tipo de programa porque ela pode aceitar para não fazer desfeita e ir contrariado, ou até mesmo furar na véspera. Nem toda mulher tem o espírito de fazer uma aventura. E quais seriam sugestões de aventura? Fazer uma trilha, uma escalada, canoagem ou rafting, stand-up paddle, que é quando você fica em pé naquela prancha de surf remando, slackline, que é aquela corda bamba, você prende as extremidades dessa corda em árvores e fica praticando equilíbrio, etc. Porque esses programas eles têm uma certa dose de adrenalina e criam uma conexão entre vocês dois. Nunca é demais lembrar que é uma boa pedida criar tensão sexual na véspera do encontro, caso ela esteja dando essa abertura, porque isso pode vir a prepará-la para essa possibilidade no dia que o encontro rolar. E foi esse o módulo sobre o encontro. Se você for ao vivo, o mesmo cara que você mostrou ser online, você não vai ter problemas para conduzir o encontro. Normalmente, só fracassa no encontro quem sofre daquela incongruência entre a personalidade online e a personalidade presencial. É por isso que você não deve deixar de praticar o seu jogo presencial, porque é isso que vai te deixar afiado para a interação que você vai ter com a mulher ao vivo. É claro que, ainda assim, você deve estar se perguntando coisas tipo: bom, qual o melhor momento para dar o primeiro beijo nela, né? Bom, eu, João, muitas vezes sugiro o beijo quando eu ainda estou interagindo com ela online. Como assim? Vou explicar. Caso a interação esteja bem bacana e o clima de interesse mútuo seja algo notável, explícito, eu faço a seguinte pergunta para ela: vem cá, você ao vivo é tímida ou você é desinibida? Independente da resposta que ela vai dar, eu falo algo do tipo: bom, você não vai acreditar, mas eu sou um pouco tímido com quem eu ainda não conheço. E, bom, por mais que nós já tenhamos toda essa cumplicidade, pelo menos online, é bem possível que eu fique, pelo menos no comecinho, um pouquinho acanhado. Mas quer saber de uma coisa? Nós somos dois adultos, duas pessoas sinceras, duas pessoas decididas, e está evidente que nós estamos interessados um no outro para além de uma amizade, é ou não é? Eu super acho que nós devíamos, assim que nos víssemos, dar um beijo para quebrar todo e qualquer gelo que pudesse existir entre a gente e matar aquela aleatoriedade de primeiro contato. Você ficaria surpreso com a quantidade de mulheres que simplesmente topa essa proposta. Ela pode até falar algo do tipo: mas você ainda nem me viu ao vivo? Como é que você pode pensar em me beijar? E se você não gostar de mim? Eu respondo assim: a única hipótese em que eu não iria te beijar seria se você tivesse mau hálito ou se você fedesse. Você por acaso reúne alguma dessas duas características? Ela vai, obviamente, dizer que não. E pronto, a barreira foi derrubada.
Uma outra coisa que eu costumo fazer é a seguinte: quando a gente começa a acertar o local do encontro, eu mando e na cara dura algo do tipo: mas vem cá, eu me recuso a me sentar de frente para você, tá? Eu quero sentar é do teu lado, porque isso facilita o carinho e, é claro, o nosso beijo, né? Caso ela esteja dando abertura, deixa a tua intenção bem clara. E o último adendo: não subestime uma mulher que costuma ser mais reservada online. Em outras palavras, uma mulher que não dá abertura para aquela tensão sexual. Porque é o seguinte, nem sempre esse tipo de mulher faz isso por ser recatada. Muitas vezes elas agem assim por uma questão de elas não gostarem de se expor. Eu já conheci uma mulher que aceitou sair comigo, tá? Mas que em momento algum cedeu aos meus mais sutis sinais de tensão sexual. Eu jurava que o encontro não ia passar de um beijinho. Mas olha, para minha grande surpresa, foi uma das melhores noites de sexo de toda a minha vida. Permita que a vida te surpreenda. Não fica cultivando uma visão restrita das coisas. Conforme eu disse na primeira aula do ODB, a sedução é uma arte humana e para cada regra existem várias exceções. E para te ser sincero, muitas vezes são essas surpresas, essas fugas do script que dão mais sabor à nossa vida. E é isso. Um abraço para você e ótimos encontros.